Hoje, no estudo das neurociências, quando se estudam os neuropeptídeos ou os neurotransmissores, já sabemos que há neuropeptídeos ou neurotransmissores com carga vibracional altamente nociva ao equilíbrio geral. A raiva, a mágoa, o rancor, o ódio, a maledicência mexem com o equilíbrio de determinadas glândulas e partes do nosso corpo que secretam adrenalina, noradrenalina, cortisol, que em quantidades pequenas são até importantes para o nosso corpo. Mas partindo do princípio da medicina tradicional chinesa, que quantidade afeta a qualidade em qualquer coisa na vida, se eu tenho esses pensamentos, esses comportamentos repetidos, eu posso lesar um órgão meu. Em compensação, já está provado que a caminhada, a corrida, a atividade física regular é liberado um neurotransmissor que foi denominado endorfina. E a pessoa que começa a praticar atividade física, o dia que não pratica, sente diferença. Diz, nossa, como é que está me fazendo falta caminhar hoje? Porque o organismo acostuma com aquela liberação daquele neurotransmissor que é de carga altamente positiva para o equilíbrio das células, órgãos, vísceras e demais partes do corpo. Quando você sente prazer, satisfação, seja fisiológica, seja na área da sexualidade, na área da amorosidade, na área do êxtase, você libera um neurotransmissor chamado ocitocina, outros pronunciam ocitoxina, que libera uma carga de energia muito grande. Já é conhecido que o riso, a gargalhada saudável ou a simples feição do sorriso libera neurotransmissores de efeitos antibióticos. A pessoa que ri, o riso saudável, não ri, ih lá, tropeçou, pena que não quebrou o pé. Aí não, tá no pé, você está rindo, é desgraça ali. Mas alguém que ri, ele libera neurotransmissores, neuropeptídeos de cargas de efeitos altamente regeneradores celulares. Por isso, nós falamos sempre, afirmamos que rir faz bem à saúde. Olha, dentro do campo da arte, tem que pegar o microfone. Mas eu não vejo microfone aqui. Mas é só o senhor levantar a mão, o microfone vem. Se eu não levantar a mão, nós não adivinhamos. Levando para o campo da arte, especificamente para o campo da literatura, da poesia, há um filme que muita gente deve ter visto, que se chama O Ovo da Serpente, sobre a gênese do nazismo. Sim. Que é um filme do Ingmar Bergman. Numa determinada passagem do filme, um personagem diz ao outro: aquele que souber articular as palavras, excitar os sentimentos, terá todo o poder. Naturalmente, ele está se referindo a a Dilma, a Berlusconi, que o homem que realmente possuir esse dom, ele terá o poder eterno. Porque nós... Eterno não. Enquanto durar a vibração emitida por aquilo. Não, pelos livros que são reeditados, pelas peças, pelos balés, nós vamos reencontrar esses grandes homens sempre. Eles têm o poder que os políticos não têm, os grandes artistas. Está certo? Perfeitamente. Nós vamos lembrar o seguinte: se existem palavras com cargas magnéticas positivas para a nossa saúde e equilíbrio, há palavras com cargas magnéticas de teor negativo. Quando dizemos negativo, contrário ao positivo. Eu aconselho o senhor a ler um livro da Sueli Caldas Schubert, aqui de Juiz de Fora, chamado O Semeador de Estrelas, onde tem um capítulo que eu faço uma palestra sobre ele,
em uma palestra muito interessante que se chama A Moça de Catanduva, Sueli Caldas, A Moça de Catanduva. Você vai ver a energia, a vibração que sai de uma mãe e envolve uma filha na plataforma da estação ferroviária de Catanduva, filha essa que está se dirigindo a São Paulo. Muito bem, nós moramos nas nossas palavras, nós residimos nos nossos pensamentos. Por isso, de maneira fisiológica, nós vamos encontrar o princípio que diz: diga-me o que tu pensas, e eu diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Nós já demonstramos que isso é um princípio que teve o seu momento, mas já está ultrapassado. Por quê? Eu posso andar com gente da pesada e ser uma pessoa leve. Eu posso andar entre pessoas leves e ser uma pessoa da pesada. Assim, nós podemos ajustar, calibrar esse ditado popular e dizer: diga-me o que tu pensas, e eu direi com quem tu andas. Eu viro e dou uma resposta para o gato, e depois digo: ai gente, eu falei sem pensar. É uma expressão, mas não é correta. Eu acabei falando com o gato uma coisa que eu não queria. Como é que fica? Alguém consegue falar sem pensar? Se a palavra é o efeito de um pensamento? Eu dou um grito de repente, de susto, de raiva, de medo, de dor. Houve um fator. O grito, a palavra é uma consequência. Por isso, diga-me com quem tu andas, melhor, diga-me o que tu pensas. Aí nós vamos entender neste campo vibracional como que são as nossas companhias espirituais. Mas Falcone, como é que essas companhias me atingem? Temos que ler o livro dos Médiuns, capítulo 23. Temos que ler o livro dos Espíritos, a questão 459, mas depois a questão 467, onde Mateus nos lembra que, se estamos sob a influência de espíritos perturbados ou perturbadores, somos nós que abrimos a janela das emoções de dentro para fora e os convidamos para entrar. Um espírito não tem força nem recursos para invadir o meu pensamento. Somos nós que, com comportamentos vibracionais inconvenientes, entramos em frequências e atraímos aqueles que são daquele padrão vibracional inconveniente. Se a falta de higiene física pode gerar doenças do corpo, a falta de pensamentos higienizados podem gerar desequilíbrios na mente, no espírito. No livro Missionários da Luz, tem um momento em que Alexandre vai estudar com André Luiz o assunto parasitose mental. Podemos ser contaminados mentalmente com pensamentos com os quais sintonizemos pela falta de higiene mental, da mesma forma que podemos ser contaminados se comemos alimentos preparados sem higiene, ou se comemos sem a higiene necessária. Estamos cercados de vibriões, de vírus, bactérias, de energias fisiológicas, mentais, as mais diversas. Continuando, partindo, portanto, doenças espirituais, avançando, partindo, portanto, das estruturas energéticas do perispírito na direção do corpo, em ondas sucessivas. Eu sou um espírito, eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito que tem um perispírito combinado de energias espirituais e de energias do plano físico, e eu tenho neste momento um corpo que eu estou utilizando. Sou um espírito encarnado. A mente
o espírito está transmitindo energias para o perispírito e do perispírito para o campo físico. Mas se uma unha encrava no pé, a gente dói, a gente sente a dor no campo perispiritual e isso afeta a concentração do espírito. Imagina um grande violinista tocando violino no concerto e a unha do pé latejando. Aquilo vai atrapalhar o uso dele, dependendo da intensidade ou não, no uso do instrumento, no uso na aplicação da música. É mão dupla. O corpo está influenciando o perispírito e o espírito 24 horas por dia. O espírito está influenciando o perispírito e o corpo 24 horas por dia. O bombardeio que o perispírito recebe, tanto do fisiológico como do espiritual. Se ele traz cargas pesadas, complexas, e o que eu penso e faço gera energias pesadas e complexas, eu estou intoxicando cada vez mais o meu perispírito. Mas, se eu tenho um modus vivendi, um modus pensante mais salutar, eu vou depurando, eu vou abrindo o caminho, eu vou drenando as toxinas que estão acumuladas no perispírito. Quem é responsável pela minha saúde? O médico. Não, querido. O médico é um calibrador, é um mecânico. Da mesma forma que ainda ontem, quando os carros não tinham os componentes computadorizados que tem hoje, eu tenho um vizinho que é mecânico, na cidade onde eu nasci. Você chegava com um carro e dizia para ele: meu carro não está andando bem. Ele dizia: liga o carro. Ah, meu carro está com problema, está gastando muito, está gastando pouco. Ele escutava a sua reclamação e mandava você ligar o carro e ficava andando em volta do carro e dizia: acelera, tira o pé do acelerador, desliga, liga de novo. Ele abria o capô e dizia: o problema é na peça tal. Trocava aquela peça ou calibrava aquela peça. Como é que ele sabia? Será que ele tinha uma bola de cristal? Não, pelo ouvido, pela cor da fumaça que saía do cano de descarga. Ele passava o dedo dentro do cano de descarga e olhava. Se tivesse com a cor X ou Y, que eu nunca consegui entender, não é isso? Eu tinha um tio, casado com a irmã do meu pai, Dr. Arthur Pereira da Silva, citado na reunião da última quinta-feira pelos amigos espirituais, que ele ouvia você e, antes de tocar, ele dizia: o problema é no órgão tal. Nós tivemos um médico aqui em Juiz de Fora, Dr. Cosmo, quando estávamos batendo a laje de cima aqui do terceiro andar, essa laje que hoje é piso, mas na época era cobertura. A gente trabalhava aqui sábado e domingo o dia inteiro. Eu comecei a tossir. A Lucimar, que é enfermeira, falou: não estou gostando da sua tosse. Me colocou no carro e me levou no Dr. Cosme. O Dr. Cosme escutou o que eu reclamei, o que a Lucimar reclamou, e disse: o problema é esse. Pegou o estetoscópio e examinou, mandou tirar o raio-x. Ou ele ligou para o moço do raio-x, ou o moço do raio-x estava ouvindo o que ele falou. O que veio no diagnóstico do raio-x? Exatamente o que ele tinha falado. Esses profissionais estão sumindo, porque hoje confia-se muito mais no exame do que na avaliação do paciente, sem nenhuma crítica. Então nós estamos vendo aí essas ondas sucessivas repetidas fragilizam ou fortalecem o nosso campo vibracional. Essas radiações nocivas criam áreas específicas nas quais podem se instalar ou se desenvolver vidas microscópicas, encarregadas de produzir os fenômenos compatíveis com os quadros das necessidades morais para o indivíduo.
Essas vidas microscópicas são as bactérias, bacilos, vírus, etc., que se alimentam dessas energias nocivas e, ao se alimentar dessas energias, se multiplicam mais rapidamente e, em consequência, causam ou geram ou desencadeiam as doenças.